Boa noite, meus irmãos. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 7, a partir do versículo 54, diz: Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos, unânimes arremeteram contra ele. E lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E com estas palavras adormeceu. Vamos orar. Nós só queremos te louvar, Senhor, porque o Senhor é tão bom para conosco e tem nos dado o privilégio de aprender das coisas dos céus, das insondáveis riquezas de Deus. E nós te louvamos porque o Senhor tem feito isso na nossa vida. Te pedimos que hoje faças mais uma vez, que nos abençoe com a tua palavra, que é viva, que é poderosa, que vai agir aqui, trabalhando em cada coração na maneira como apraz ao Senhor, fazendo a obra para que ela foi enviada, a obra que lhe apraz. E que o teu nome, somente o teu nome, seja glorificado. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Talvez um dos problemas que a gente tem em relação a esse personagem, Estevão, é que a gente corre o risco de reduzir Estevão apenas ao apedrejamento, apenas ao fato de ele ser o primeiro mártir da igreja cristã. Se perguntarmos, quem você sabe sobre Estevão? Estevão é o primeiro mártir. E foi martirizado como? Ele foi apedrejado. E parece que não vamos muito além, não passamos muito disso. No entanto, existe um Estevão antes, durante e depois do apedrejamento. Um Estevão que precisamos conhecer um pouco mais, e um Estevão cuja vida devia nos motivar um pouco mais. Ele é um dos personagens mais proeminentes do Novo Testamento. E ele é a pessoa que fez o discurso mais longo registrado em todo o Novo Testamento. Mas a história dele começa um pouco antes. Ela começa lá pelo capítulo 6, quando a igreja começou a crescer muito. E a igreja, aquela igreja que surgiu em Jerusalém, que eram 120 pessoas e são acrescidos para 3.000, que vira 5.000, que depois se multiplica, a gente perde a conta. Essa igreja começou com uma grande ênfase em obra social. Havia um trabalho de assistência às viúvas. Que coisa linda, né? Uma igreja grande, uma igreja apostólica, a comunidade que a lidera são os líderes apostólicos, e eles têm esse trabalho bonito de assistência às viúvas, assistência às pessoas necessitadas. Havia uma distribuição de comida. Mas onde tem gente, tem problema. E acredite, trabalho social traz uns problemas inimagináveis. Deixa eu contar uma história que aconteceu. Houve um período que a minha igreja
no interior do Ceará, ela se envolveu fortemente em trabalho social. Eram os anos 80. O ano de 83 enfrentou uma seca indizível. E a minha igreja entrou de cabeça em assistência social mesmo, em atender pessoas. E nós conseguimos distribuir leite para pessoas carentes todos os dias. Durante 30 dias do mês, leite de manhã, todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. E, obviamente, isso atraiu muita gente. Ixi, como as pessoas queriam ser da igreja. Leite não era o único trabalho que a gente tinha. A gente tinha trabalho social de todo tipo. Hoje eu fico pensando como é que a gente conseguiu tanta coisa. Para você ter uma ideia, eu tenho uma unha que ela é esquisita, ela é meio que um monstro de duas cabeças, porque querem nascer duas unhas ao mesmo tempo, toda vez. Porque eu perdi a unha porque a cidade invadiu nossa igreja. Eu fiquei no meio da invasão, segurando um portão, porque a gente tinha muito alimento, muito. Um dia, eu acordei com 2 caminhões. Eu morava na igreja, já contei isso para vocês, morava na casa do pastor. Eu acordei com 2 caminhões vindo do Pará. Pessoas atenderam o nosso apelo, encheram um caminhão de comida e foram deixar lá. Então, um dia fomos invadidos e eu perdi uma unha, uma lembrança que eu tenho disso até hoje. Mas nessa distribuição de leite, havia uma pessoa que trabalhava numa empresa de trem chamado Refesa. Refesa é Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima, não é? E essa pessoa que trabalhava na Refesa se inscreveu. Não, eu também preciso de leite, não é? E a esposa dele veio buscar o leite. E o pastor olhou para ela e esqueceu o nome do irmão, não é? Aí ele falou assim: é o leite da Refesa, vou pegar. E algumas mulheres são muito sábias, né? Ela chegou em casa e disse: meu bem, você não sabe o que o pastor disse. Na frente de todo mundo, o pastor disse: vou pegar o leite da Refesa. E o homem disse: e é mesmo, hein? Vou lá agora. E quando esse homem chegou lá, né, fungando, cuspindo pólvoras, quem estava lá não era o pastor, era eu. 17 anos. Magro, né? E aquele homem disse coisas, e uma das coisas que eu me lembro é ele dizendo: diga para ele que o meu nome não é Refesa. E foi embora, e nunca mais apareceu na igreja. Diga para ele, meu nome não é Refesa. Eu fiquei pensando, puxa vida, por que ele ficou tão bravo? Ele ganhava leite todo dia, não é? Ele ficou irritado porque alguma coisa o contrariou. Agora, não é só lá no interior do sertão que dá problema. A igreja primitiva começou a ter problema quando se envolveu com obras sociais. Olha aqui, versículo 6 diz assim: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve o quê? Murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária, não é? Helenistas são gregos. E a ideia era mais ou menos assim: só porque a gente é grego, vocês não estão distribuindo para a nossa viúva, vocês têm preconceito, vocês são opressores, preconceito racista, opressor, preconceito contra os gregos, racista, opressor, essa igreja só tem gente besta. Criou aquele tumulto. Imagina, a essa altura aqui, a igreja já devia ter entre 20 e 25 mil pessoas, por baixo, né? Porque já não se conta mais quantos são. Diz, multiplicando-se o número dos discípulos. E esse povo todo brigando por causa de comida, porque as viúvas dos helenistas começaram a reclamar que não estão sendo atendidas na distribuição. Na verdade, não havia nenhum preconceito. Havia uma perca de controle, era gente demais. Não havia um registro, não havia um programa de computador, uma tabela. O pessoal se perdeu. Aí os apóstolos disseram: olha, gente, aqui a gente precisa tomar uma decisão, né?
estava pesado demais para os apóstolos cuidar do ministério da palavra e cuidar daquele ministério social e outras coisas. E aí eles disseram: olha, nós não vamos abandonar a palavra para nos dedicarmos a trabalho social. Nós não vamos. Tem muita gente aqui e nós podemos escolher pessoas que liderem esta obra. Muitas pessoas dizem que é aqui onde foi a escolha dos primeiros diáconos. O texto bíblico não vai usar essa palavra. Os tradutores que acharam bonitinho botar no título, né, a instituição dos diáconos. Mas se você quer chamar por esse nome, é assim que vai ser. Eu prefiro chamar de diáconos líderes, porque eles vão liderar pessoas que estavam trabalhando naquele ministério. E eles dizem assim: olha, escolham 7 homens para liderar isso. E aí vão dizer as características desses homens da igreja que tem que ser escolhido para liderar essa obra. Ele diz assim, versículo 3: irmãos, escolhei dentre vós 7 homens. Primeira característica, de boa reputação. Líderes da igreja tem que ter boa reputação. Líderes de ministério tem que ter boa reputação. Segunda característica, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Só, tá bom assim? Cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram. Aí vem o nome das pessoas que foram eleitas e o primeiro deles, o primeiro nome da lista, qual é o primeiro nome? Estevão. Então, uma das coisas que sabemos antes é que esse Estevão era um homem cheio de sabedoria e cheio do Espírito Santo. É assustador dizer isso sobre alguém, né? É assustador que haja um registro na Escritura de que havia naquela comunidade, e não eram os apóstolos, havia naquela comunidade homens cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. Essas pessoas foram apresentadas aos apóstolos e eles impuseram as mãos sobre eles. Agora, depois disso, ficamos sabendo, a partir do versículo 8, que Estevão fazia milagres, que Estevão fazia sinais, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E aí, esse Estevão vai atrair para ele uma discussão. Pessoas se levantam contra eles, pessoas judias, lá das sinagogas. Tem uma sinagoga chamada Sinagoga dos Libertos, Sinagogas dos Sirineus. E aqui me parece outro problema de achar que havia um preconceito, porque os sirineus são do norte da África, mas isso é uma outra longa história, porque tem também dos alexandrinos, tem da Cilícia, tem da Ásia, e todos eles vêm discutir com Estevão. Esses são de fora. Eles vêm discutir com Estevão. A discussão, a princípio, parece amigável. Bem amigável, parece um debate teológico. Mas Estevão vai, como ele é um homem cheio do Espírito, cheio da palavra e cheio de graça, ele provavelmente vai humilhar estas pessoas. Porque às vezes, o evangelho, na sua essência de verdade, ele humilha qualquer opositor. Ele faz com que as pessoas fiquem envergonhadas. Porque o evangelho, às vezes, vai contra tudo que um ser humano acredita. E às vezes fere o nosso orgulho
abrir mão das coisas que a gente acredita. Fere o nosso orgulho, abrir mão das coisas, trocar as coisas que a gente acredita pela palavra de Deus, pura e simples. Não é uma decisão muito fácil. Isso é mais forte do que mudar de time. Ora, no Brasil, em muitos lugares, as pessoas não conseguem mudar de partido. Eu morei numa cidade que as pessoas ou eram da coligação do PMDB, ou eram da outra coligação. E tinha uns nomes esquisitos que eu não sei até hoje porque aqueles nomes. Eram os Camaleões e os Tijibus. E se odiavam. Né? Se odiavam. Não que as pessoas passavam 40 anos ao lado de uma coligação partidária. Eles não... Era demais para eles mudarem. Agora imagine quando o Evangelho chega e diz, olha, o Evangelho destrói suas convicções religiosas. O Evangelho despedaça seus mitos. O Evangelho despedaça suas crenças, suas falsas esperanças. O Evangelho deixa você nu. E quando você tem esse choque, esse encontro com o Evangelho, o resultado pode ser uma conversão, pode ser uma indiferença covarde, mas pode ser também ódio. E aqui, no embate com Estevão, o resultado foi ódio. Eu imagino que eles devem ter ficado muito humilhados, porque Atos 6,10 diz que eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Quando uma pessoa se coloca em rejeição explícita ao Evangelho, não em discordância, mas em rejeição explícita ao Evangelho, ele pode virar um monstro. E foi o que aconteceu. Algumas pessoas subornaram a gente dali para que dissessem assim: nós ouvimos esse Estevão blasfemando. Nós ouvimos ele falando contra Moisés, contra Deus, contra a lei. E eles trouxeram testemunhas falsas e falaram contra Estevão. No versículo 14 diz: porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Perceba, às vezes os costumes são nossas crenças de estimação. Mexa com tudo, mas não mexa com os meus costumes. Não mexa com a minha tradição, com a tradição dos meus pais, com a tradição da minha família. Não faça isso. Eu entro em desespero. Agora, no meio desse caos, diz a palavra de Deus que todas as pessoas que estavam assentadas no sinédrio, os líderes, eles olhavam para Estevão e viam o seu rosto como se fosse o rosto de um anjo. Perceba, eles não conseguem contra-argumentar com Estevão, não conseguem provar que Estevão está errado, são humilhados no debate, e agora veem o rosto de Estevão como de um anjo. E já tinham visto Estevão fazendo sinais, prodígios, mas isso não é capaz de convencê-los. Por quê? Porque isso é o coração humano. O coração humano é duro. Alguns pregadores, algumas igrejas acham que eles têm poder para converter o coração humano. Aí eles criam estratégias apelativas, eles criam estruturas emocionais para fazerem as pessoas a tomarem decisões, para colocarem nas suas estatísticas de conversão. Mas muitas vezes nós estamos apenas aumentando um número, porque não há pessoa ou igreja neste mundo capaz de convencer o coração humano. Só o Espírito de Deus convence o coração humano. Eles olham para Estevão,
seu rosto parece o rosto de um anjo. Mas e daí? E daí? Eles vão matá-lo. Eles vão matá-lo. Esse é o Estevão antes do apedrejamento. Ele é um membro da igreja que foi eleito com mais 6 homens para liderar um serviço social. Para entrar numa liderança de algo que nós chamamos de ministérios na igreja. Às vezes, pessoas fazem ministérios levianamente. Às vezes, pessoas não pensam em qualificações, em consagrar suas vidas para desenvolverem o serviço de Deus. Mas você viu o nível, percebeu o padrão alto. Os homens tinham que ser de boa reputação, cheios de sabedoria e cheios do Espírito Santo. Compare isso com muitas igrejas com eleições manipuladas, eleições de famílias, sem levar em conta boa reputação, ser cheio do Espírito e ser uma pessoa de sabedoria. Esse Estevão se manifestou assim logo nos primeiros dias da igreja. Esses aqui são os primeiros dias. E já tem pessoas assim. Hoje de manhã o pastor Ernesto estava falando sobre frutos, que nós somos chamados para dar frutos. Como não desconfiar de alguém que diz que é de Jesus, mas não dá frutos? Como não desconfiar de alguém que diz que é de Jesus, mas não muda de vida? Não lê as escrituras, não tem interesses pelas coisas do reino de Deus, não tem boa reputação, e isso anos a fio, 10 anos, 15 anos, 20 anos, é a mesma pessoa. Estevão, nos primeiros dias, ele e esses outros são destacados porque são homens de boa reputação, cheios de sabedoria, cheios do Espírito Santo. Logo no começo, é fruto. Tudo que nasceu vai crescer, porque nasceu. Como é que alguém pode ter nascido de novo e não vai crescer, não vai mudar? Que evangelho é esse que não muda o caráter das pessoas logo nos primeiros dias? Eram dias também difíceis dentro da igreja. Eu não sei se você percebeu. Uma igreja enorme com uma briga, uma igreja enorme dividida. Você imagina 25 mil pessoas discutindo. Essa igreja tem uns que são melhor que os outros, tem uns queridinhos, eles só deram para as viúvas dos hebreus. São racistas, essas pessoas são bestas. Eu quero a minha mãe. Imagina isso. O inferno dentro da igreja. Às vezes algumas pessoas acham que outros não crescem porque a igreja tem problemas. Meus irmãos, a igreja sempre terá problemas. Se você encontrar uma igreja que não tem problemas, por favor, não vá para lá, você vai acabar com ela. Se você encontrar uma igreja sem problema, deixe ela lá no canto dela, não se aproxime dela. Não faça isso. A igreja sempre terá problemas. Eu imagino aqui dias difíceis, tensão, todo mundo com os nervos à flor da pele, briga, as mulheres as viúvas dos helenistas brigando com as dos hebreus e essas outras aqui acusando os apóstolos de preconceito e 2 grupos se criando dentro da igreja. Mas mesmo no meio de um caos, no meio de uma confusão, você tem um Estevão e mais 6. Talvez a leitura aqui seja, não, a gente está muito carnal, a gente está brigando, mas esses caras são diferentes. Coloquem eles para liderar. Eles são os caras. Eles são pessoas de boa reputação. Deus sempre tem o seu remanescente. A igreja sempre terá as pessoas mais maduras. Eram dias
de muito problema. E eles começaram a fazer esse serviço, liderar esse serviço social dentro da igreja. Todo ministério deveria surgir assim, há uma necessidade. E dentro da necessidade, pessoas vão assumir essa lacuna, esse buraco que precisa ser coberto. E esse serviço, aparentemente simples, né? Servir mesas, ou liderar, ou coordenar pessoas que vão distribuir essas comidas para as viúvas. Esse serviço tem que ser feito no poder do Espírito, todo serviço tem que ser feito. Ele é tão poderoso quanto o serviço dos apóstolos. É tão poderoso quanto. Os apóstolos disseram: nós não vamos parar o nosso ministério, nós vamos... Tem um trio elétrico aí, né? Nós vamos nos dedicar... Nós vamos nos dedicar à oração e ao ministério da palavra. Mas esses homens vão se dedicar a este serviço. E é engraçado o que diz a palavra de Deus sobre qual foi o resultado dessas pessoas entrarem nesse serviço. O resultado foi crescimento numérico. Versículo 7, capítulo 6, versículo 7 diz: a palavra de Deus crescia e em Jerusalém se multiplicava. Outra vez se multiplicou. De novo. E em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos e também muitíssimos sacerdotes. Uau! Muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Não é curioso que a Bíblia diz que foi exatamente depois desses irmãos assumirem esse ministério? É por isso que dizemos, quando pessoas servem, coisas acontecem. Muita coisa acontece quando pessoas servem. Nós somos um corpo, chamado para servir. Estevão estava nessa, aqueles outros 6 estavam nessa, mas muitos irmãos não entenderam que foram chamados para servir. Se somos um corpo, todo mundo no corpo tem uma função, mas há uma parte do corpo que não serve para nada. É a verruga. Eu nunca vou esquecer quando eu vi um pastor dizendo: aqui nós não queremos verruga, porque tem gente que é uma verruga no corpo. Para que serve a verruga? Já pensou? O dedo serve, os pelos do nariz servem, os braços, o ouvido, mas a verruga. Será, irmão, que com o passar do ano você não está virando uma verruga grande, uma verruga braba, uma verrugona inchada? Quando pessoas servem de verdade, coisas acontecem. Somos chamados para servir, e no reino de Deus, os maiores não são os que são servidos, os maiores são os que servem. Esse é o Estevão antes do apedrejamento. Mas vamos pensar no Estevão do apedrejamento. E 2 coisas se destacam na maneira como Estevão vai responder aos seus acusadores. Porque ele vai dar um show na sua explicação do Evangelho. E essas 2 coisas que se destacam são, em primeiro lugar, o conhecimento de Estevão. Quando ouvimos, quando lemos Estevão relatando a história do Velho Testamento, com detalhes, meus irmãos, como ele conhecia a palavra. Esse homem, pode-se dizer, era alguém em quem habitava ricamente a palavra de Deus. Eu não sei qual foi o caminho dele antes, mas ele conhecia muito a palavra. Irmãos,
Nós estamos entrando numa época em que o povo conhece muito pouco. Muito pouco. É um caldo ralo. Eu já estive pregando num retiro em que fizeram uma competição de quem sabia mais versículos. E convidaram a ministra de louvor que estava ministrando para participar dessa competição, e ela falou: eu não posso. Não posso. E perguntaram: mas por que eu não posso? Porque eu não sei nenhum. Eu não sei nenhum versículo da Bíblia. Não é melhor morrer não, gente? Não sabe nem Salmo 23, né? Aqui tem uns caras que não conhecem muito. Eles conseguiriam enrolar assim, tipo: no princípio criou Deus, os céus e a terra. Estevão conhece a palavra de verdade. Ele é capaz de contar a trajetória de Israel no Velho Testamento, falar dos pecados de Israel. Você conhece a palavra e você procura, a cada ano que passa, investir no conhecimento da palavra. Estamos entrando mais um ano, 2018. Algumas pessoas vão terminar o ano sem ter conhecido muita coisa da Escritura. Por quê? Porque não querem. Não há interesse nisso. Não há um plano em suas vidas em serem conhecedores das Escrituras. Não há um plano em ler a Escritura todos os dias. Estevão é um homem que conhece a palavra. A outra coisa que se destaca nesse Estevão, que vai ser apedrejado, é a sua intrepidez. Ele é um homem intrépido. Está todo mundo olhando para ele, alguns já estão com as pedras nas mãos, todo mundo com os olhos de diabo para cima dele, e ele mantém firme o seu testemunho. Você sabe que Estevão, ele é um resultado de um pedido de oração dessa igreja. Essa igreja, em Atos, capítulo 4, versículo 29, ela fez um pedido de oração muito específico para Deus. Ela disse assim, a igreja junta, reunida, orando, disse: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a palavra, a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais, prodígios por intermédio do teu santo servo Jesus. E tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Você é intrépido ou você é medroso? A Bíblia diz que o justo é intrépido como o leão. O leão não é de amarelar muito, não. Muitos crentes, eles amarelam. Eles amarelam na universidade. A universidade está cheia de agentes secretos. Pessoas que supostamente são crentes, mas ninguém sabe. Ninguém sabe. E eles não querem serem descobertos. Eles têm medo de serem descobertos. Outros amarelam no seu ambiente de trabalho. Não sei quem foi o pastor que me contou a história que o cara era um crente, assembleiano, ele estava na universidade, mas ele não queria que ninguém soubesse. Então, um certo dia ele estava lá e passou uma outra tropa de assembleianos, né? E aí veio a saudação fatídica, né? Paz do Senhor. E ele disfarçadamente, paz e amor, né? Então, há muitos paz e amor. Há muitos desses por aí. Quem é você, irmão? Um homem como Estevão nos leva
a nos perguntarmos: quem sou eu? Ele é um homem que conhece a palavra, ele é um homem de intrepidez, e essa igreja não orava por um carro novo. Essa igreja orava assim: Senhor, concede aos teus servos que não sejam tímidos quando tiverem que testemunhar. Concede aos teus servos que não se envergonhem do poder do evangelho. Concede aos teus servos que preguem a palavra com intrepidez. E eles oraram tanto por isso, que ali surgiu uma comunidade de homens intrépidos, homens que abalaram Jerusalém, literalmente estremeceram aquela cidade, de maneira que no capítulo 8, a Bíblia diz que todos foram expulsos de Jerusalém. Jerusalém não podia aguentar aquelas pessoas. Estevão é um resultado de pedido de oração. Então, temos o Estevão antes, temos o Estevão durante, mas temos o Estevão depois do apedrejamento. A palavra de Deus diz que, aqui no finzinho do versículo 7, e lançando fora da cidade, né, porque a Bíblia diz que eles já tapavam os ouvidos, eles já não aguentavam mais aquilo, e lançando fora da cidade o apedrejaram, né? Versículo 59, e apedrejavam a Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. No versículo 54 diz: ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava assentado. Poxa vida, Jesus assentado à sua direita. Para onde foi Estevão? A escritura é muito clara. Estevão foi para o céu. Ele morre vendo a glória de Deus, ele morre apedrejado. Eu acho que na igreja católica ele é canonizado, Santo Estevão, tem a história de Santo Estevão. Ele morre apedrejado, ele vê a glória de Deus, ele vê Jesus. Na hora da morte, ele vê Jesus. E ele diz: Senhor Jesus, né? Senhor Jesus, não lhes impulse. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. A essa altura, as dores das pedradas já não existem. A essa altura há um poder maior, uma felicidade maior, uma alegria maior, que faz com que homens como ele não temam a morte e morram a morte dos justos. É assim que os crentes morrem. É assim que os salvos morrem. É assim que toda pessoa, em qualquer lugar, que tenha conhecido Jesus, se arrependido dos seus pecados, que tenha se convertido, é assim que eles morrem. Uma das críticas que os cristãos recebem no Brasil é que eles têm essa mania de dizerem que estão salvos. E que um pecador dessa terra não devia dizer isso, que um comedor de feijão não devia dizer isso, que isso é arrogância e etc. Mas essa é a história dos cristãos na Escritura. Não é só Estevão que morre dessa maneira. O apóstolo Paulo dizia assim: eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Em outro lugar ele diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça vai me ser dada, não somente a mim, mas a todos que amam a sua vinda.
Em outro lugar ele diz: eu prefiro partir e estar com Jesus. Eu vou morrer, eu vou partir e vou estar com Jesus. Sim, é possível. É possível saber para onde vai. Em 1 João capítulo 5, versículo 13 diz: estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. A vós outros que credes no nome do Filho de Deus. Você creu no nome do Filho de Deus. Eu estou escrevendo, 1 João 5,13, estou escrevendo para você saber. Está na hora de você saber. Estevão sabia para onde ia. Todo cristão deve saber para onde vai. Por isso não teme a morte, porque sabe para onde vai. Ele já morre vendo Jesus. Na história do rico e Lázaro, a Bíblia diz que o Lázaro morreu e foi levado pelos anjos. Ainda tem um passeio, né? Tem um negócio de um tour. Foi levado pelos anjos para o paraíso, para o seio de Abraão. Algumas coisas, meus irmãos, concluindo aqui, para a gente refletir muito sobre a história de Estevão. A primeira delas é que o evangelho não é algo popular. Uma das piores desgraças que pode acontecer em qualquer época é quando as pessoas querem tornar o evangelho popular. O evangelho legalzinho. O evangelho não é legalzinho. O evangelho não é politicamente correto. O evangelho não é popular, não é todo inclusivo. O evangelho é exclusivo e não é legal não. Ele vem dizer: se você não se arrepender, você vai para o inferno. Isso não é legal. Vai falar isso no Jornal Nacional. Vai falar isso no Fantástico. Mas há um esforço enorme das pessoas fazerem o evangelho parecer legalzinho. É legalzinho a mensagem que Estevão. É legalzinho a mensagem que Estevão prega. As pessoas rilham os dentes. Enche o seu coração de ódio quando aquele homem começa a pregar. Isso não é legalzinho, não. Às vezes a pregação tem essa função. Ela desperta um sentimento de ódio nas pessoas. Nunca pense que o evangelho é popular. O evangelho sempre será de confronto. Não vim trazer paz, Jesus disse. Vim trazer espada. Né? Vim trazer guerra. O evangelho não é legalzinho. O evangelho também, de tempos em tempos, será alvo de perseguição. Nesses primeiros dias aqui foi muita perseguição. Muita perseguição. Talvez nós estamos nos aproximando de dias. E católicos e evangélicos, por incrível que pareça, têm que entender isso no Brasil. Nós estamos nos aproximando de dias de perseguição violenta, com prisão inclusive. Estamos nos aproximando desse tempo. É um tempo perigoso. É um tempo que não vai haver muito lugar para cristão na terra. Cristão é chato, ou não é? Num certo sentido, cristão é chato. Ele denuncia pecado das pessoas, ele denuncia erros. Ele convoca as pessoas ao arrependimento. O cristão não diz assim: todos os caminhos levam a Deus. Cristão, aos olhos do mundo, é chato. E de tempos em tempos isso desperta perseguição. Meus irmãos, nós não sabemos o que vem por aí. Alguém já disse que uma das funções dessa coisa de ideologia de gênero é tentar destruir a igreja. Porque o que vai acontecer com os cristãos no futuro? Ou eles se rendem, ou são presos. Literalmente. Igrejas devem começar a se preparar para vender seus prédios, para pagar processo. Esse é o futuro. Sempre houve períodos de perseguição, graças a Deus, porque nós ainda vivemos no Brasil um tempo de paz. Mas uma perseguição muito violenta está vindo por aí. E ela vai ser colocada em execução por uma estratégia antiga de Satanás, que é mudança de leis.
Lembra com Daniel na Babilônia? O pessoal não podia vencê-lo. Não podia vencer Daniel. E não achava nada o que falar dele. Então faz uma lei para a gente ferrar com esse cara. Não foi assim na Babilônia? Faz uma simples assim. Faz uma lei e acaba com a vida dele. Ore pelo Brasil. Os tempos serão muito difíceis. A história de Estevão também nos faz refletir sobre como tratar os inimigos. Porque nele nós temos um exemplo perfeito de como tratar os inimigos. Os homens o estão matando e ele consegue orar por essas pessoas. Qual é a oração dele? Senhor, não lhes impute esse pecado. Isso é meio parecido com a oração de Jesus, né? Não lhes impute este pecado. É meio que eles não sabem o que fazem. Se houver um jeito de perdoar, perdoa-os. Não lhes impute este pecado. Você tem essa oração no seu coração ou você quer mesmo vingança? Você tem um coração assim, espiritual, a ponto de quando te agridem você dizer, Senhor, não impute esse pecado a ele. Não impute. Perdoa. Você tem esse coração? E a história de Estevão, por último, nos leva a pensar assim, como vai ser a nossa morte? A morte é assustadora, não é não? Eu não sei se você entende o que é a morte. Para mim, a morte é assim. Para mim, na Bíblia, a morte é um ser. Um ser como o diabo, é a morte. É tanto que é o último inimigo que Jesus vai subjugar, é a morte. E este ser tem essa autoridade neste mundo, porque o pecado entrou no mundo. Este ser tem a autoridade de fazer esse trabalho, de levar você para a terra do pé junto, né? Fazer você bater as botas. Então assim, eu vou falar muito sério. No dia que a bicha se aproximar de você, no dia que você vê a sombra dela, no dia que você sentir o suor frio no cangote, assim, com ela se aproximando de você, como vai ser a sua morte? Se você não for um homem de Deus, se você não for uma mulher de Deus, é um negócio horroroso. A gente pode pensar na a morte de um cordeiro e a morte de um porco, não é? O cordeiro não faz escândalo. Ele morre. Quem já viu aqui um porco morrendo? Levanta a mão aqui. Né? Essa imitação do porco tá porca. Você vai morrer feito um porco ou feito um cordeiro? Se você não tiver Jesus, quando a morte se aproximar, você vai estar desesperado. Você vai sentir as angústias da morte, as angústias do inferno. Mas se você for um homem de Deus, você diz, Jesus está me levando, que legal. A morte do justo é diferente. Estevão morre uma morte incrível. Ele morre dizendo, morre uma morte, é um pleonasmo. Ele morre dizendo, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Se você quer ter uma morte assim, arrependa-se dos seus pecados, entregue sua vida para Jesus, arrependa-se mesmo, desista das suas filosofias religiosas, das suas tradições religiosas, sejam elas quais forem, inclusive tradições evangélicas. Desista de pensar que elas têm algum poder salvador sobre você. Declare-se um falido espiritualmente, um pobre espiritual, bem-aventurado dos pobres de espíritos falidos, que chegam diante de Deus e diz, Deus, eu não tenho nada para te apresentar, porque eu sei que eu sou pó, que eu sou nada, por isso eu preciso de Jesus, eu me arrependo, eu peço que o Senhor me salve através de Jesus. Se isso acontecer com você, você vai ter a morte de Estevão. Se isso não acontecer com você, que pena. Vamos orar. Nosso Deus, tem misericórdia de nós quando
não somos intrépidos como Estevão, quando não buscamos a sabedoria que ele buscava, o conhecimento que ele buscava, quando não somos cheios do Espírito como ele era. E te pedimos, meu Senhor, que nos faça querer e desejar essas coisas. Eu quero te pedir por pessoas que estão aqui, que ainda não tomaram sua decisão de entregar sua vida a Jesus Cristo e serem mudados por Ele, para um dia terem a morte do justo, a morte dos cordeiros, a morte daqueles que dizem: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Pedimos que seja assim na vida deles, meu Pai, na nossa, em nome de Jesus. Amém.